Programa criado por jovens universitários que se tornou a rede social mais popular do planeta. O surgimento do Facebook parece ser uma fábula moderna de redenção. Fama, dinheiro e sucesso. Mas esta é apenas uma das versões da história. A rede comandada por Mark Zuckerberg vive envolta em polêmicas, entre plágio de formato de outras plataformas até o impulsionamento da extrema-direita. Em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, a Meta foi acusada de ajudar na eleição do republicano, depois que dados internos da plataforma foram usados pela Cambridge Analytica, empresa de publicidade ligada a Steve Bannon. Agora, Zuckerberg volta a se alinhar a Trump e à extrema-direita dos Estados Unidos. A rede Meta anunciou o fim das checagens nas postagens e a divulgação de mais conteúdo político para os usuários. Ataques aos LGBTQIAPN+, e imigrantes não serão mais punidos, favorecendo a disseminação de discursos de ódio e contra a diversidade. Segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Roberta Garcia e este é o videocast Em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, nós vamos mergulhar e analisar um tema quente e importante do nosso dia a dia. Hoje eu converso com o sociólogo e pesquisador Sérgio Amadeu. Oi, Sérgio, seja muito bem-vindo. Já interrompemos as suas férias, que eu estou sabendo, né? Oi, Roberta, é um prazer estar aqui e conversar com você e com o pessoal que vai interagir aí com a gente. Vamos lá, porque na verdade não foi o ICL, foi o Mark Zuckerberg, né, que atrapalhou um pouquinho as suas férias, porque a ideia dele, né, lá em 2004, era uma ideia de conectar as pessoas de maneira virtual, ainda no ambiente universitário. Ele era estudante de Harvard. E aí eu te pergunto, qual é a importância histórica da criação do Facebook, que posteriormente se tornou Meta em 2021, isso para o desenvolvimento das redes sociais, lá no comecinho? Olha, a importância das redes sociais em geral é bem interessante, porque elas passaram a permitir que as pessoas se encontrassem, é basicamente isso. Queria lembrar que antes das redes sociais, você tinha a blogosfera, principalmente sites que mantinham uma comunicação verticalizada. Mas a grande mudança mesmo veio antes, né, com a internet, né? O difícil não era mais falar, o difícil era ser ouvido. Qualquer um de nós podia subir um site. Quando vem os blogs, que era um modo de escrever e de postar coisas sem ter que saber programação, sem ter que saber, por exemplo, HTML, ficou mais fácil ainda escrever, né? Então ficou mais fácil ainda falar, mas continuava muito difícil ser visto e ser ouvido. Então, quando vem em 2004, você deve se lembrar, né? O pessoal mais velho, que nem eu, se lembra do Orkut. O Orkut nasceu um mês antes que o grupo Meta. Só que o Orkut seguiu uma linha, ele tinha uma coisa bem legal e depois o grupo Meta apostou numa série de, vamos dizer assim, técnicas de engajamento que são bastante discutíveis, como, por exemplo, não era qualquer um que podia ter conta no Orkut, tinha que ser de universidades de linha 1. Assim, muita gente queria entrar, no Facebook, que chamava The Facebook, queria entrar no Facebook, e ele usou de várias técnicas vamos dizer assim, que já mostravam uma ideia meio elitista, meio baseada em ganhar dinheiro acima de qualquer coisa. Apesar do discurso dele sempre foi: eu quero abrir um ponto para as pessoas se encontrarem, interagirem e tal. Esse foi o argumento do conjunto das redes sociais online. Mas o fato é que
elas permitiram as pessoas se encontrar, elas passaram a ser um locus, um espaço público, não só de interação, de entretenimento, mas também um espaço público que passou a receber muita verba de publicidade. E aí eles passaram a monitorar a ação de todos os usuários, né? Monitorar para quê? Para criar um perfil. Isso aconteceu primeiro com o Google e depois foi amplamente utilizado por todas as redes de relacionamento social online. Elas têm algoritmos que acompanham a nossa navegação, elas fazem testes o tempo todo, que cor que eu gosto, que botão que eu clico, que palavra-chave que me interessa. Essas corporações passaram a fazer, portanto, usos do que a gente chama de economia da atenção. O Zuckerberg fez isso também, e com isso ele tem uma base de dados de todos os usuários que é surpreendente. E eles não param de coletar dados de todos nós. Por quê? Porque a cada dia a gente muda de ideia e também a gente descobre novas coisas, e eles também. Então, eles são empresas de dados que traçam o nosso perfil, e por isso que eles chamam tanto a nossa atenção. Eles têm sucesso em chamar a nossa atenção e, portanto, eles modulam o nosso comportamento. Não estou dizendo que eles manipulam, tá? Claro que muitos tentam manipular, mas eles modulam, eles encurtam a realidade, isso que é curioso. É verdade. Com aquilo que a gente mais gosta, eles nos colocam em amostras o tempo todo. É isso. Você falou bem, né? Uma empresa de dados, uma empresa de mídia e uma empresa de tecnologia. Perfeito. Agora eu vou te contar, eu tive Orkut e lembro muito de quando surgiu o The Facebook, que a grande sacada era você ser convidado para entrar na plataforma. Não era qualquer um que podia entrar no The Facebook, naquela época não. Então, eu participei, viu? Tô junto com você. Agora, além da monetização, também existe uma grana alta, um investimento. E aí eu queria entender, hoje em dia, de 2004 para cá, estamos em 2025, o Mark Zuckerberg ainda é o grande poderoso detentor da maior parte das ações do Facebook? É ele que manda? Olha, ele é o cara que manda ainda, porque eles criaram, o Google, o Facebook e outras empresas, eles criaram 2 tipos de ação. Uma ação A e a B. A B não é a menos importante. Eles têm, na verdade, o Zuckerberg só tem 13% das ações do Meta. 13%. Isso varia muito a cada período. Então, a última informação que a gente tem, ele está com uma situação entre 13% e 14% das ações. Só que essas ações, elas são, a maioria delas, diferenciadas. Ela dá o controle acionário para ele. Ele tem ações que valem 10 votos, por exemplo, entendeu? Então, ele tem super voto, então. Tem. É uma ação que chama dual class, né? É uma dinâmica que essas empresas criaram e que ele tem lá um controle. Agora, cada vez mais, os fundos de investimento, você pode ver que algumas vezes eles aparecem quando eles querem mídia, a maior parte das vezes não aparecem. Eles têm lá 40%, 50% do capital votante. Muitas vezes eles têm menos, né? Claro, não há ninguém que tem 40%. O Vanguard Group, que é um grande fundo de investimento americano, ele deve estar, esse ano, talvez 7% das ações do grupo Meta. Mas se você juntar o Vanguard com o BlackRock, os dois devem, e mais um outro, Stanley, Morgan, enfim, se você juntar alguns fundos, eles ultrapassam facilmente a participação acionária do Zuckerberg enquanto retirada de capital, mas não enquanto poder decisório, porque o Zuckerberg tem ainda o controle dessas ações que dão mais poder de voto. Então, eu acredito que o Zuckerberg ele está cada vez mais pressionado, ele foi pressionado várias vezes pelos investidores por vários motivos, mas uma coisa que ele tem
ele tem que manter é a rentabilidade. Se ele manter a rentabilidade desses fundos, eles logo esquecem a questão ambiental, que vez ou outra eles querem pressionar para ganhar pontos, né, na mídia, eles esquecem a questão democrática, como estão esquecendo com o Trump. Um grande investidor financeiro reclamar do Zuckerberg ou reclamar do Elon Musk. Ao contrário, eles se alinham rapidamente ao Trump, que é um cara muito agressivo, é um cara vingativo, e ele tem lá já uma grande entrada no capital financeiro, e que ele conseguiu domar quem poderia ser resistência. Ele tem um alvo dentro do capital financeiro, você deve saber, o George Soros, né? É o grande adversário dele. Ele tem esse ataque ao Soros, e outros, né, que se ligam mais ao Partido Democrata, mas ao mesmo tempo se ligavam mais também à indústria da guerra. Só que agora o Trump, olha que curioso, junto com Elon Musk, estão fazendo uma guinada para satisfazer a indústria da guerra, fazendo ameaças de intervenção militar, que não é incrível isso, né? Não é, vamos dizer assim, muito a pegada dos republicanos. Não é. Só que virou. Então tem uma ligação entre o aparato militar, que deve ter feito as pazes com os republicanos, porque o Trump ganhou a eleição, e que deve ter ganho grande parte do capital financeiro que estava com os democratas. Por quê? Porque a ideia deles é retirar o maior número de direitos possível, e a ideia dele, quando eles clamam por liberdade de expressão, liberdade em geral, eles estão falando de liberdade para quem tem poder econômico poder aplicá-lo sem restrições. A nossa liberdade é diferente. A nossa liberdade é uma liberdade baseada na democracia. A gente chama de liberdade democrática, né? O quanto de liberdade eu tenho é igual ao seu. Você não pode ter mais liberdade que eu. Todo mundo tem direitos iguais na nossa Constituição, na nossa visão. Nos americanos, não. Nesse contexto, não. Né? Então, a gente está nessa situação onde ele tem o capital financeiro tem reivindicações, mas a principal reivindicação hoje é de rentabilidade, né? Pois é, uma empresa que precisa, obrigatoriamente, dar lucro, como qualquer outra empresa, né, Sérgio, também. E vamos lembrar que o Zuckerberg foi ameaçado de ir para a prisão pelo próprio Donald Trump. Então, a gente fica com aquela sensação de que ele se rendeu, de certa forma, né? Agora, ficou muito clara, né, também, acho que ninguém mais tem dúvida alguma, como a empresa se alinhou claramente aos interesses de Donald Trump. Ficou muito claro, principalmente com o fim da checagem, né, dos anúncios, das postagens. E também com uma divulgação maior de conteúdo político nas redes sociais. E aí eu te pergunto, o que podemos dizer da relação da Meta com a sua força política? Hoje temos Donald Trump no poder. Daqui 4 anos não sabemos. Você acha que a empresa se molda à política ou ela tem um projeto político? Então, as Big Techs, isso é interessante a sua questão, porque elas, já há muito tempo, elas são aliados com os interesses do governo americano. Do governo, não. Vou melhorar minha frase. Com o Departamento de Estado americano. Elas são estruturas geopolíticas. Eu queria lembrar que em 2013 elas atuavam para o aparato de inteligência americano sem nenhuma preocupação. Se não fosse o Edward Snowden, que é uma figura que a gente sempre precisa lembrar, ele mostrou que essas Big Techs, elas faziam intrusão nas máquinas das pessoas, passavam informações de milhões de pessoas no mundo, inclusive autoridades. Você deve se lembrar, a presidenta Dilma Rousseff, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, foram espionadas
E como era essa espionagem da NSA, Agência de Inteligência Digital Americana? Ela era feita pelo Google, pelo Facebook, pelo e-mail, pelo uso que as pessoas fazem das Big Techs. Então, as Big Techs colaboram muito tempo com as estruturas de poder do Estado norte-americano. Tanto é que o Julian Assange, ele era alvo, o Julian Assange do Wikileaks ficou sendo perseguido pelo Departamento de Estado americano e era alvo dessa perseguição porque ele e o Wikileaks tinham mostrado várias relações também que de interesse conjunto do Departamento de Estado dessas Big Techs. Então, o Departamento de Estado ataca os países que têm restrições, por exemplo, para transferência internacional de dados, diz que isso é violar as normas da OMS, da OMC, Organização Mundial de Comércio, diz que isso é violar a liberdade de expressão. Então, junto com isso permitia que essas Big Techs tivessem livre trânsito em vários países. A Europa começou a se contrapor há mais de uma década isso, com várias legislações, com várias regulações. Outros países tentaram se proteger. O Brasil começou a tentar se proteger, mas você vê, ele não conseguiu aprovar uma lei de regulação da prática completamente nefasta contra a liberdade de expressão que as Big Techs praticam. O PL 2630 foi engavetado pelo Lira. Por quê? Porque o Zuckerberg, ao se ligar agora, mais do que já tinha os interesses do Departamento de Estado americano, ele se liga ao governo de plantão, que é a extrema-direita que está mandando. A extrema-direita ela tem aliados no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ela tem boa parte do Congresso Nacional e tem também a benevolência do Centrão, que atua conforme interesses particulares dos seus deputados. Não tem política pública por Centrão. O Centrão atua no que vai oferecer melhor condição para o deputado se dar bem naquele momento. Se dar bem, não preciso nem falar o que é. Então, essas Big Techs, elas já tinham construído uma frente digital com deputados que não sabem nem operar um computador, mas elas chegaram lá e começaram a atuar defendendo os interesses das Big Techs. Eu fico muito assustada quando a gente fala sobre poder e fico mais assustada ainda, Sérgio, porque quem alimenta com os nossos hábitos e com informações somos nós que entregamos para essas empresas, né, de Big Techs, as empresas de tecnologia, as empresas de dados, que acabam vendendo os nossos dados para empresas que vão nos oferecer um serviço de acordo com a nossa preferência. É assustador. Realmente é muito assustador. Agora, voltando ao Brasil, o governo deu 72 horas, né, para a Meta explicar essa sua nova política. A gente falou também da União Europeia, que tem uma regulamentação muito mais avançada que o Brasil. E aí eu fico me perguntando, né? Em países em que não há regulação tecnológica, eles fazem a festa. É um terreno aberto, completamente desprotegido. Fazem. Mas aí, Roberta, o que acontece é que esses países, você imagina, o Brasil é um país poderoso, é a 10ª economia do mundo, já foi a 6ª, mas, enfim, é um país que tem um governo democrático, é um país que tem um judiciário independente, é um país que tem, enfim, uma estrutura complexa de relações políticas. Ele não tem uma única esfera, ele tem 3 esferas. É um país que tem um conjunto de universidades, um pensamento crítico poderoso. Mas, veja bem, mesmo assim, eles conseguem impedir que a gente tenha uma lei que regula as Big Techs. Eles conseguem impedir... Eles conseguem minimizar a lei de inteligência artificial, eles conseguem enfraquecer a lei, tirar as coisas importantes, como análise de risco prévio, para se fazer determinados projetos de inteligência maquínica. Eles conseguem fazer isso.
Agora, imagine num país que tenha menos poder, uma população menor, eles nadam de braçada. Agora, qual é a saída, né? Nós precisamos, primeiro, divulgar mais essa questão, mostrar que as Big Techs, sem dúvida, elas têm serviços que são extremamente úteis para as pessoas e por isso que as pessoas aderem imediatamente. Como dizia o Morozov, elas são solucionistas também. Elas propõem uma solução para tudo. Elas dizem, inclusive, que vão acabar com a fome do mundo. O Bill Gates, há um ano atrás, ou dois, falou que ele estava num país da África dizendo: com a inteligência artificial acabaremos com a fome. Desde quando a fome é falta de inteligência artificial? A fome vem da falta de distribuição de renda, porque as empresas de alimento preferem jogar alimento fora do que dar alimento, porque elas vivem de vender alimento. Então, a fome não é um problema de falta de alimento, muito menos falta de algoritmos ou falta de infraestrutura de IA. A fome é a falta de distribuição de renda equitativa no planeta. E então, vontade política, né, Sérgio? Não falta comida no mundo. Não falta. Então, na verdade, eles são solucionistas. Eles trazem... E aí, qual que é o problema nosso ainda? Os gestores brasileiros, democratas, eles têm uma certa alienação técnica. Eles acham que essas empresas são boazinhas, eu vivo ouvindo, não tem o que fazer, eles não são, isso tudo é um exagero, eles não são tão maus assim. E aí, quando a gente vai vendo casos, quando o Snowden denuncia, todo mundo fica surpreso, mas todo mundo sabia que eles faziam espionagem massiva, e fazem ainda. Todo mundo sabe que eles organizam o comportamento, todo mundo sabe que eles tiram dados daqui e com os dados que eles tiram daqui, produzem produtos e serviços para continuar dando as cartas e retirando riqueza daqui. Só que você vai falar, os caras, os gestores públicos, olham e falam, mas não é bem assim, a gente confia neles e tal. Então, isso eu reputo, eu chamo de colonialidade, que se liga a uma certa alienação. Quer dizer, nós não somos mais colônia. A gente não é colônia desde de que a gente conseguiu uma independência política de Portugal. Só que ainda nós temos traços de colonialidade, como dizia o sociólogo peruano Aníbal Quijano. A gente mantém a preferência por uma episteme, uma ciência que a gente nunca dá valor aos nossos, a gente sempre acha que a gente não é capaz de fazer, a gente tem uma estrutura universitária brutal, enorme, não é a mais avançada do mundo, mas não deixa de ter capacidade de ser avançada em várias áreas, poderia ser. Mas não, a gente trata, por exemplo, a gente, agora que começamos a lutar por soberania digital, é uma palavra que diz que a gente tem que controlar as tecnologias fundamentais para a nossa, vamos dizer assim, autonomia, para nossos interesses, para o nosso desenvolvimento, para a nossa diversidade. A gente precisa controlar essas tecnologias. Aí essas mega empresas já lançaram produtos que chamam nuvem soberana para continuar tirando os dados e mantendo nessas empresas. E o governo muitas vezes fala, mas eu estou numa nuvem soberana. Mas que nuvem é essa? Da Oracle? Da Google? Da Microsoft? Eles dizem Quer dizer, você fala, mas será que o cara não está percebendo que ele está mantendo o mesmo jogo? Na verdade, eles percebem, mas não dão importância à tecnologia. Há uma supremacia da visão econômica neoliberal, onde o desenvolvimento é feito exclusivamente por controle da moeda, dos juros, do câmbio, do fiscal. Eles não veem que você precisa ter desenvolvimento tecnológico, científico, você precisa ter diversidade, manter a diversidade cada vez mais, precisa apostar em coisas que são úteis para a gente, não necessariamente é útil para o mundo, porque cada pedaço do mundo é diferente. Sim. Por isso que eu falo de uma tecnodiversidade. Só que os caras já falam, não, mas o que eles fazem serve para todo mundo. É muito triste. E isso nunca foi assim. A gente já construiu uma Petrobras contra o interesse americano. Porque os americanos, eu queria lembrar que o avô do atual
o que saiu do Banco Central, o Campos Neto. Roberto Campos Neto. Na verdade, o outro Campos, o avô dele, foi um dos grandes lutadores, combatentes pró-americanos contra a existência da Petrobras. E nós temos hoje uma empresa que varia aí, dá até 3 a 4% do PIB brasileiro, é uma mega empresa, graças a uma elite ou uma junção política que fez uma campanha, o Petróleo é Nosso, e criou uma companhia. A gente pode criar também várias empresas ou arranjos que permitam que a gente trabalhe o entretenimento de outra forma, que a gente tenha inteligência artificial desenvolvida também com novas abordagens que nos interessam. É isso que eu quero dizer, a gente tem inteligência para isso, mas precisa ter visão política. Como você disse há pouco, tem um problema político aí nessa parada toda, né? Tem mesmo. Realmente tem, Sérgio. Só fico pensando em nós, como usuários, no meio dessa confusão. E nos resta o quê, né? Ter mais responsabilidade, e enquanto nenhuma decisão, enquanto nenhuma regulação aconteça, que a gente redobre, que a gente fique muito, mas muito atentos a tudo que for lido e tudo que for disponibilizado, principalmente em relação à inteligência artificial e ao discurso do ódio, porque a gente sabe que ódio gera clique, que gera monetização. Sérgio Amadeu, foi um prazer conversar com você no Em Detalhes. Prazer, obrigada e até a próxima. Obrigado, Roberta. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Olha, o ano de 2024 trouxe desafios que testaram muito a nossa democracia, mas também fortaleceram nossa garra, resistência e determinação. E você sabe que o ICL não se cala diante das injustiças e da luta por um futuro mais justo para todos. Por isso, em 2025, a revolução continua. Tem programas novos e também no jornalismo nós temos novidades. Tem a estreia do primeiro reality show, o ICL Tank, que eu participo, e também o primeiro programa de entretenimento do ICL. E outra incrível novidade para os nossos assinantes é o lançamento da comunidade ICL Online. Olha que bacana ter a nossa própria rede, um espaço livre de ódio e também de desinformação para você trocar ideias, compartilhar com outras pessoas que estão aí conosco nessa mesma luta. Então, vem para o ICL em 2025 e faça parte da comunidade mais corajosa do Brasil. E você se tornando membro ou membra do ICL, pode garantir alguns presentes. São 3 livros. O Pobre de Direita, do Gessé Souza, tem também O Paradoxo da Escolha, do Barry Schwartz, e também A Intenção Primeira, de Eduardo Moreira. Tem também a pulseirinha, da comunidade ICL, e a caneca Só o Conhecimento Liberta. Ah, tem também o certificado digital de membro solidário. Para isso, é só acessar emdetalhesicl.com.br e venha fazer parte desta comunidade, olha, que eu tenho o maior orgulho. O Em Detalhes de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanha pelo YouTube, agora é hora de ICL Mercado e Investimentos com Débora Maganha e André Campedelli. Eu encontro você aqui na nossa programação do ICL. Tchau, tchau. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, onde eu queria me matar. Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam.
Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A banca sempre ganha. Sempre.